Michelangelo, Da Vinci, Rafael, Leonardo, Tartarugas Ninjas? Claro que não! Pintores, artistas do Renascimento Italiano, acompanhem esta aula agora com o professor Alexandre Goicoechea. Vai pro YouTube, assista a aula completa. Aqui tá no YouTube, continua aqui. Tá no Instagram, vai pro YouTube. Beleza? E siga @Prof. Goicomagic. Vai, professor! Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está assistindo isso, mas espero que você esteja assistindo e continue estudando. Professor Goico aqui hoje, @Prof. Goicomagic. Manda sua dúvida lá no meu Instagram. Continue acompanhando os nossos vídeos, né? E principalmente continue estudando, né? Então, principalmente você aí que está num ano tão importante, né? Precisa continuar mantendo essa rotina de estudos. Isso é importantíssimo para vocês, ok? Não deixem de estudar, não quebrem essa rotina. Eu vou para a fazenda, eu vou para a chácara. Tente levar o material para você estudar, beleza? Provas vestibulares vão acontecer da mesma forma. Então não é bom que você fique sem estudar. Hoje eu vou falar com vocês de um assunto muito importante. Com certeza vocês já viram isso na aula de arte, né? Mas é sobre renascimento cultural. As características, os períodos, né? Então é um momento muito marcante da história, porque nessa fase aí de final da Idade Média, já para a Idade Moderna, o Renascimento é um aspecto muito importante para nós avançarmos com reforma protestante, com expansões marítimas e tudo mais aquilo que vocês conhecem. Tá? O Renascimento propiciou isso em várias regiões da Europa, principalmente, né, as ações de invenções, criações e também questionamentos às posições que o pensamento dominante, que o senso comum trabalhava na época. Boa parte dele, vocês sabem, controlado pela Igreja Católica. Tá? Então tomem esse cuidado. Aqui é a imagem clássica do Da Vinci, né, o Ave Vitruviano, que mostra uma das primeiras vezes o estudo sobre a figura humana, a valorização da figura humana e essa bela criação, né, que é o homem. Né? Então a criação, o surgimento do homem, ele ganhou um destaque muito grande com a figura de Leonardo da Vinci. Tá? Então estudem bastante isso porque é um conteúdo muito, muito, muito importante. Olha aqui. Pensando nos períodos do Renascimento, né, claro, nessa aula de hoje eu vou focar sobre o Renascimento italiano, que é o nosso foco da apostila, tá, do nosso livro em si. Por quê? O italiano em específico. Existiram vários renascimentos, né? Então em vários países tiveram lá o seu renascimento. Tá? O italiano é o que mais ganhou destaque, porque é o mais estudado desse ponto de vista ocidental. Tá? Mas na Itália, na Alemanha, na Itália sim, mas na Alemanha aparece, na Inglaterra aparece, na Holanda. Em alguns casos são semelhantes por conta da região, mas ainda assim possuem algumas características diferenciadas. Tá? Mas o nosso foco nessa aula de hoje é justamente o Renascimento italiano. Eu quero saber dos outros renascimentos. Manda para mim no Instagram que a gente bate um papo. Fechou? Vamos lá. Fases do Renascimento italiano. O início, 300 ali, né, no século XIV, então século XIV, vamos pensar ali 1301 adiante, ok? Então quando começam essas ideias, bate um pouquinho com o renascimento comercial, a galera está ganhando dinheiro, a igreja vai condenar a famosa usura, né? E também você conseguir lucro, um lucro excessivo nas negociações. Então para você evitar esse pecado, muitos comerciantes, muitos burgueses, começaram a praticar a chamada técnica do mercenato, ou a prática do mecenato. O que é o mecenato? Eu falei mercenato, eu acho, né? Então esquece mercenato, é mecenato. E aí vieram os mecenas. Os caras investiam parte do lucro nas artes, então na cultura, em teatro, em pinturas, tá? em esculturas, tudo bem? Por isso que ganha esse destaque gigantesco na Itália, né? Por conta da prática do mecenato, uma vez que nós vimos embaixo da Idade Média, aquela região ali de Gênova, de Florença e tal, ganhou um destaque muito grande por conta das rotas comerciais. Falando em Florença, tem aqui o Quattrocento, né? Que é quando também vão começar a focar em algumas grandes cidades mercantis, já no século
15, então 1401 em diante. Depois vem o Cinquecento, que aí no século XVI, 1501 adiante, tendo como destaque maior Roma, beleza? Então tomem esses cuidados, porque com o passar dos anos, claro, né, não é 1401 começou a falar, não é isso. Mas os processos, tudo bem? Tudo é um processo. Não pense que começou dia 1º de janeiro de 1401, 1501, 1301. Beleza? Tá? Mas só cuidado com essas fases para vocês não se confundirem, principalmente por conta do nome. Pensando em características, esse sim é o nosso ponto principal, né? Características principais aqui, grande destaque para nós. Antropocentrismo, otimismo, racionalismo, humanismo, hedonismo, individualismo, inspiração na atividade clássica, universalismo e naturalismo. Manja tudo isso? Goico, mas por que é atividade clássica? Lembra que nós estudamos Grécia e Roma? Eu disse, olha gente, atividade clássica Grécia, atividade clássica Roma. É isso aqui. Então o renascimento é uma valorização dessa cultura que foi vista como clássica. Entende? Boa parte desses renascentistas colocaram que a Idade Média ficou conhecida por ser a Idade das Trevas. Justamente isso. Por que Idade das Trevas? Esses renascentistas, baseando-se aqui na Antiguidade Clássica, colocaram que não houve uma produção cultural. Logo, foi uma fase aí de trevas, mesmo, de escuridão, do ponto de vista artístico, cultural. Entende? Quer tirar um print? Vai lá. 1, 2, 3 e... Beleza? Vamos explicar cada uma delas? Fica melhor, né? Bom, antropocentrismo. Antropologia. Te lembra? Homem. Então é a valorização da figura humana. O homem como centro. Beleza? O outro ponto que aparecia, que ganhou um destaque muito grande... Ai, tá coçando os olhos. Ganhou um destaque muito grande na Idade Média, foi o teocentrismo. Teocêntrico, Deus. Beleza? Agora não. Homem. Lembra aqui? Homem. Valorização da figura do homem. Beleza? Outro ponto. O otimismo. Vamos explorar essas figuras positivas, imagens com muitas cores. Entende isso? Valorizar o que é a natureza, o que o homem pode ter de melhor. Tranquilo quanto a isso? Também o homem com a mais importante, vamos pensar em criação divina, aparece a figura do homem. Racionalismo é a antiguidade clássica. Racionalismo, uso da razão, né? O ato de pensar. Então vamos usar a razão para questionar o senso comum. O que é o inferno? Por que eu estou pecando? Quem é você para dizer o que eu devo ou não fazer? Essa é a ideia. Questionem. Beleza? Tomem bastante cuidado com o racionalismo, tá? Humanismo, a valorização da figura perfeita da natureza. Quem é essa figura perfeita da natureza? O homem. Beleza? O hedonismo. Na aula anterior, de Baixa Idade Média, eu não falei de crises, né? Principalmente de peste, de guerras, de morte de fome, tá? O que isso quer dizer? Em virtude de você não saber quando teremos uma próxima peste, uma próxima guerra, uma situação de instabilidade social, de você não saber quando você vai morrer de fato, ou seja, eu não sei quando eu vou morrer, de fato. Então qual é o grande discurso que ganha destaque aqui? O hedonismo, a busca pelo prazer, viva o agora. Entendem isso? Viva, desfrute ao máximo o que você pode tirar de bom dessa vida. Entende? Explore tudo que você conseguir explorar. Essa é a ideia do hedonismo. A busca por um prazer extremo. Né? Aquilo que esteja possível, que seja possível para você. Né? Em virtude do cenário de crise, né, que esses caras viveram aí nos anos anteriores ou ouviram relatos. Tudo bem? Individualismo. Novamente, a valorização da figura humana. Pense em você e também nas suas ações, né? Então, realize aquilo que você tiver desejos.
a antiguidade clássica, então retomando, né, não se esqueçam desses pontos de valorização daquilo que foi produzido lá na Grécia, lá na Roma Antiga, beleza? Esses pontos são muito importantes para vocês entenderem toda essa situação aqui, tá? Que a grande inspiração dos renascentistas foi justamente a antiguidade clássica, porque boa parte deles viam a Idade Média, ou viram a Idade Média, como uma fase ali de trevas. Embora vocês saibam e tal, nós já fizemos uma atividade disso lá nas primeiras aulas, né, de Idade Média, sobre a produção cultural, a produção artística da Idade Média, mas ainda assim é uma outra visão de boa parte dos renascentistas italianos. Tudo bem? Tranquilo quanto a isso? Universalismo. Sabe o que é universalismo? Universal. Eu sou universal. Não. Não. Pensa aí. Quer pausar o vídeo? 1, 2, 3, pausou, vai. Não pausou, né? Universalismo. Qual é a ideia? Você é capaz de aprender várias ações, várias técnicas. Então você pode praticar tudo. Um exemplo do universalismo, um artista universal, do universalismo, né? Leonardo da Vinci. O cara era pintor, era arquiteto, era escultor, era matemático, era até médico na época. Por quê? Possuía um conhecimento da anatomia. Então aquela criação perfeita que era o homem, o cara, gente, muitas vezes existem registros e relatos de que ele ia nos cemitérios e roubava os corpos para levar para casa e estudar esse corpo, a anatomia humana. Entende? Então é uma situação um pouco assim polêmica hoje, né? Se você for no cemitério, não aconselho você ir, que isso é crime, tá? E pegar um corpo para estudar não será muito bem visto na sociedade, tá? Porque é um crime também, ok? Então não faça isso, tá? Mas o Da Vinci fez isso há muitos anos atrás, tá? E acabou descobrindo muitas coisas, revelando muitas coisas. Eu já vou trazer para vocês alguns membros aí do Renascimento Científico, tem bem bacana, várias características bem interessantes, tá? Então universalismo é a ideia de que você pode aprender tudo. Naturalismo, natureza, valorizando justamente sobre essa imagem que a natureza produz, tudo aquilo que nós necessitamos. Temos que viver em harmonia com a natureza, né? Você não pode explorar a mais do que o necessário. Então é justamente buscando esse equilíbrio entre a presença humana e a presença da natureza. Sempre lembrando que a natureza também é uma obra de criação divina, né? Então, assim como o homem, você tem que tomar bastante cuidado com ela, mas principalmente valorizá-la. Tudo bem? Beleza quanto a isso? Passando! Oi! Passando! Entendeu? Passando! Passando de novo! Oi! Ai, que ótimo! Renascimento literário. Então, provavelmente na aula de literatura, vocês também já tiveram contato com alguma dessas obras. Tá? As mais conhecidas, já falei para vocês, do Dom Quixote, já vimos alguns pontos, né? Do Maquiavel, em aulas anteriores, principalmente a obra de maior destaque de Maquiavel, O Príncipe, né? Uma obra aí que bate também com Florença e com a formação dos estados nacionais. O que um rei ou o que uma pessoa tem que fazer para se tornar um líder de sucesso. Um líder não necessariamente amado, mas respeitado. Esse é o grande lance, né? E aí vem todo aquele pensamento maquiavélico que deu um grande destaque, claro, para a arte de Maquiavel, né? Para a literatura maquiavélica, né? O Dante, com a Divina Comédia, trabalha bem essa questão do inferno, né? Das etapas do inferno, basicamente. Até foi associado recentemente naquele filme O Poço, da Netflix, com essa obra da Divina Comédia do Dante. É uma obra extensa, é uma obra um pouco complexa, mas acho que já tem até história em quadrinhos isso aí, né? Não é para criança, tá? Mas para os mais jovens e adultos. Se vocês tiverem curiosidade e tal, leiam a Divina Comédia, vocês vão entender muitas das coisas e associar, principalmente com o momento ao qual o Dante vivia. A literatura é uma disciplina essencial para vocês entenderem uma visão mais ampla dessa época. Embora em algumas obras tenham algumas questões fantasiosas, mas ainda assim, autores dessa época aqui escreveram esses livros. Então você pode tentar imaginar aquela cena pela escrita do autor. Isso é muito importante, tá?
Então essa tem que ser uma aula justamente junta com arte e literatura. Entende? Tentem pegar tudo isso junto e fazer um estudo, que vocês vão ver que o negócio vai ficar muito mais amplo e muito mais aprofundado. Beleza? Cuidado com isso, hein? Thomas More, uma sociedade utópica onde tudo funciona, tudo dá certo. William Shakespeare, o casamento. Lembra que eu falei do casamento, que pobre casava por amor? Então, Romeu e Julieta fala do casamento proibido. Por quê? Rico tem que casar com rico, para juntar riqueza, juntar poder político. Pobre não pode casar com rico, porque o que vai agregar para o rico essa figura do pobre? Não tem poder, não tem dinheiro. Amor. Amor não vai adiantar nessas relações. Entende? Então por isso que muitas vezes os casamentos eram arranjados e estritamente políticos. Essa aqui é uma história da época que também vai de encontro a esse pensamento coetâneo, né? Pensamento contemporâneo. Tudo bem? Leiam Romeu e Julieta. Beleza? Camões com os Lusíadas já fala um pouquinho mais da expansão marítima, que nós falaremos adiante. Dom Quixote, né, novela de cavalaria. Boccaccio, também com o Decameron, vai tratar dessa sociedade, faz um questionamento da sociedade, crítica à sociedade. Das primeiras músicas aqui com o Petrarca, né, com a lírica do cancioneiro, justamente ligadas a como a sociedade se portava nessa época de final da Idade Média e tudo mais. Beleza quanto a isso? Passando então, Renascimento científico. Quer tirar o print desse aqui? 1, 2, 3 e... Beleza? Renascimento científico. Qual é o grande lance para nós? Trouxe vários autores aqui. Vamos começar pelo primeiro, né? Pelo Copérnico. Copérnico vem com a ideia do heliocentrismo. Depois, Copérnico chegou a ser perseguido. Teve que falar que era tudo mentira, seus estudos, por perseguição, claro, do Tribunal do Santo Ofício, né? Da Igreja. Hélio. Eu conheço o Hélio, meu senhor amigo. Não. O Hélio aqui é justamente... Lembra que eu falei de Grécia Antiga, inspiração na sociedade clássica? O Hélio é porque muitos desses gregos chamavam o Sol de Hélios. Então a ideia é um heliocentrismo. Então o Sol no centro. Tá? A igreja defendia o geocentrismo. Né? Então a Terra no centro desse sistema e os outros planetas orbitavam aí a Terra. O Copérnico, com seus estudos também, claro, né, com vários equipamentos de observação, passou a defender o heliocentrismo. Tudo bem? Um outro cara que defendeu isso foi o Giordano Bruno, né, mas que não renegou suas ideias e acabou tendo como fim a fogueira. Foi queimado vivo pela Santa Inquisição. Né? O Kepler fez um estudo daquelas órbitas, né, então como funcionava a órbita dos planetas, né, todo um estudo partindo de uma observação astronômica. Tá? Isso, claro, muito rudimentar na época, mas na época os caras usaram o que tinha de melhor ali da tecnologia, ou até mesmo inventaram novos objetos. Boa parte dessas invenções tecnológicas não foram criadas no Ocidente. Muitas delas vieram do lado do Oriente, tá? De povos muçulmanos, que tinham um acesso maior à alfabetização e aos estudos. Né? Mas ficou famoso aqui no Ocidente. Tá? Mas pesquisem isso, vão ver que muitos desses objetos vieram do Oriente. Tá? E as ideias foram copiadas no Ocidente. Beleza? Cuidado com isso. Giordano Bruno, já falei. Galileu é um clássico, né? Acaba desenvolvendo aí a luneta, depois uma outra ferramenta de observação e vai fazendo um estudo muito grande, né, sobre isso, claro, sobre o heliocentrismo, vai reforçando a ideia do Copérnico, né? Chegou também a ser perseguido pela igreja, né? Esse é um ponto bem curioso. A igreja foi se desculpar com o Galileu Galilei recentemente, aí, não tem 200 anos. Tá? Leonardo da Vinci, um clássico, né? Então o cara vai fazer estudo da anatomia, da astronomia, vem esculturas, vem estudo de como desenvolver uma roupa de mergulho, até uma máquina para voar. Tá? Então eu vou te mostrar já algumas dessas características. Gutenberg, pensando do ponto de vista de divulgação das informações, vem com a imprensa, a famosa imprensa de Gutenberg, né? Tendo como a Bíblia a primeira impressão, né? E a das mais conhecidas. Né? Depois vários outros textos e tal começaram a ser impressos por conta da imprensa de Gutenberg. Um ponto bem importante, até mesmo para a nossa reforma protestante. Vesalius também
é um cara responsável por ser aí um dos pais da anatomia, né, por conta do estudo do corpo humano, né, aparece também o estudo da circulação e tudo mais, beleza? Passando aqui então para o Renascimento artístico. Vem novamente, figura de Leonardo da Vinci. Obra clássica. Quando vocês forem para Paris, vocês vão olhar lá a Mona Lisa. Não é muito grande, mas ainda assim, né, sempre traz olhares inspiradores. Eu vou te mostrá-la já já. Tá? Donatello de Davi, então também uma semelhança à obra grega, e aí mostra o Birulino. Tá? Michelangelo, famoso, né, que pintou uma parte da Capela Sistina. E quando vocês forem ao Vaticano, vocês podem conhecer a Capela Sistina, podem deitar no chão e ficar olhando para os tetos lá, que vocês vão olhar vários afrescos, né, a pintura diretamente na parede. O Rafael Sanzio faz muitas mulheres, as chamadas Madonas, e o Botticelli, Nascimento de Vênus. Tá? Então aqui para vocês, né, o Leonardo, o Michelangelo e o Rafael, as tartarugas ninja e tal, que a galera costuma aí confundir, né, com os nomes e tal. Então, por favor, não deem uma de Zé quando vocês forem para a Itália ou ao Vaticano. Uma das invenções de Da Vinci, a tentativa, né, a roupa de mergulho. Né, então isso aqui você vestiria e entraria na água, e segundo os testes dele dariam certo. Né, só que tem uma profundidade aqui para você não acabar se sufocando, tá? Essa é uma curiosidade. Mais uma aqui, pum! O ornitóptero, né, então uma ideia, quase uma máquina de voar, onde você entraria aqui e vai se pendurar e vai fazendo essa força meio que de bater asas. Tá? Não se sabe se isso foi testado. Foram rascunhos aí encontrados, né, na coleção de Da Vinci, coleção que roda o mundo aí com as invenções de Da Vinci. Aqui talvez uma das mais conhecidas obras dele, né, como eu disse, a Mona Lisa. A Mona Lisa tem esse destaque, né, uma obra antiga, não se sabe, não tem uma comprovação de quem teria sido a Mona Lisa. Tá? Existem várias versões, várias discussões, mas é uma obra importante. Aqui para expurgar, né, também aquela ideia de que para onde você, ou melhor, expurgar não, para confirmar aquela ideia de que para onde você está olhando, parece que ela está olhando para você. Já ouviu falar disso? Então assim, você está olhando, quer ver? Olha aí. Olhou? Conseguiu olhar? Que bacana, né? Você vai para um lado e parece que ela está te olhando. É um negócio muito doido, né, gente? Olha aqui. Sai a Mona Lisa, não vou mostrar a Mona Lisa para vocês não, vocês estão com medo. Um autorretrato que seria o Da Vinci. Tudo bem? Então esse é um grande lance. Aqui, sai fora a Mona Lisa, vem a Santa Ceia. Quem assistiu o Código Da Vinci provavelmente lembra da Santa Ceia, né? Um episódio bem marcante, quando lá ele vai pegando, lá ele vai mostrando, trocando de lugar as pessoas e tal. Isso aqui é um afresco. Muitos afrescos na Itália acabaram sendo destruídos. Por quê? Estavam aqui na pintura, pá, chegava alguém, não, destrói, passa por cima, ou algum tremor ali, ou a demolição de casas, ou construíram um muro por cima, já era, você perde essas obras. Em muitas regiões, atualmente, os caras estavam encontrando novos afrescos. Por quê? Esses afrescos eram feitos de tintas naturais, então uma mistura ali com a clara do ovo, com a gema, com outros corantes naturais ali. Então não tinha toda essa química igual é aplicada hoje, né, com tintas artificiais. Essa é uma curiosidade. Por isso que os cuidados têm que ser bem grandes, senão você vai perder uma obra dessas. Aqui, o Davi de Donatello, então tem o Davi de Michelangelo, vou te mostrar já já, de Donatello, esculpido, bonito, aqui mostrando o Biruliro, né? Isso não é uma característica, você pode estudar a história da arte através do tamanho do Biruliro, tá? Aqui, Davi de Michelangelo, né? Então toda feita no mármore, tá? O cara pegava um grande bloco e ia esculpindo isso, né? Então imaginem o trabalho e a genialidade desses renascentistas, desses autores aí renascentistas, tá? Principalmente com esse cuidado das artes. Olha essa daqui do Michelangelo, Pietà, um clássico, né? Representando a figura de Jesus, tá? Olha que o cara faz até mesmo, gente, a pressão dos dedos aqui, né? Segurando o corpo. Isso é um bloco de mármore. Imagina o trabalho, imagina o tanto de tempo que levou para o cara fazer toda essa técnica mais fina, como se fosse um tecido, né? Agora veja essa outra obra maior, tão magnífica quanto essas outras, a Capela Sistina.
Você consegue encontrar hoje, colocar lá no site, no Google pesquisar, você consegue fazer um tour virtual pela Capela Sistina. Então, ver várias dessas passagens aqui ligadas à Bíblia. Fascinante, né? Então você tem na lateral, tem aqui no fundo, tem no teto, tá? Então, muitas pessoas, quando vão lá na Capela Sistina, deitam no chão. Aí vem segurança para tirar e tal, porque, né, a circulação de pessoas é muito grande. Mas ainda assim é bem importante vocês observarem. Se eu não me engano, acho que até no filme Dois Papas, né, é mostrado um pouquinho dessa Capela Sistina e tal. Então, se você não assistiu lá na Netflix, Dois Papas, aproveita essa época de quarentena e assiste, então você vai entender um pouquinho mais disso. Beleza? A famosa Criação do Homem, de Michelangelo também. Já ouviu falar nesse quadro? Né? Então, a Criação do Homem. O próprio título tem várias interpretações. Quem está criando quem? Homem criando Deus ou Deus criando o homem? É o pensamento doido, né? Porque aqui não tem uma forma aqui atrás que parece ser um cérebro? Então, será que isso aqui seria uma criação do homem? Ou isso aqui seria uma criação de Deus? É ambíguo, né, o pensamento. Aí você tem que analisar, claro, de acordo com as suas ideias. Mas, claro, normalmente a igreja coloca como Deus criando a figura perfeita dele, que é o homem. Tudo bem? Tomem esses cuidados. Mudando de artista, vem aí o Rafael Sanzio, né, com as chamadas Madonas. Então reparem aqui nas formas humanas, muito melhor detalhadas, né, do que as pinturas da Idade Média, que não tinha tanta valorização estética. Aqui nós já temos mais. Essa imagem é um clássico de meme, né? Então, aula EAD de novo, né, ensino à distância. Mas é necessário, é importante que vocês continuem estudando. Não se esqueça, Goicomagic, estou com dúvida, @Prof. Goicomagic, manda lá, beleza? Olha essa outra figura aqui do Papa Leão X, do Rafael Santos. Reparem os detalhes, a riqueza dos detalhes aqui que nós temos. É algo muito doido, né, gente? Então é importante, continuem sempre analisando essas imagens. Vejam o nariz, vejam a orelha, os olhos, tá? Como eu disse, são detalhes, existe uma preocupação estética com a pintura. E para fecharmos essa aula, então, vem o nascimento de Vênus, né? Então a ideia da pureza de Vênus, né? No sopro aqui dos anjos, nascendo aí, claro, né? Como se fosse uma pérola, beleza? Reforçando, valorização da estética. Por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, manda lá no Instagram, @Prof. Goicomagic. Continue assistindo, continue estudando, fazendo exercícios. E é isso aí. Por hoje é só. Valeu, obrigadão, até mais. É isso aí, professor. Muito obrigado. Espero que todos vocês tenham gostado dessa aula. É isso. Valeu, gente. Sigam no Instagram, @Prof. Goicomagic. E fiquem em casa. Valeu!